Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 294. E estamos meditando no livro de Isaías, como ter uma vida cristã autêntica. E estamos trabalhando algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual. Nós vamos falar sobre um outro obstáculo que impede, então, os benefícios que nós aprendemos nas semanas anteriores. E hoje nós vamos falar, então, do nosso quarto benefício, que é experimentar a paz de Deus. Nós falamos a respeito desse benefício e hoje vamos falar do que impede que nós experimentemos, então, a paz de Deus. E isso é um obstáculo chamado falta de oração. Então, o que nos impede de ter e experimentar a paz de Deus é a falta de oração. Isaías, capítulo 56, versículo 7, ele nos traz algo muito importante e nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o quarto benefício do nosso relacionamento com Deus é experimentar a paz dele. Paz com Deus. A Bíblia diz que se o teu coração não te condena, tenha paz com Deus e também com todos os homens. A falta de paz com os homens é o indício da falta de paz com Deus, porque o nosso relacionamento de amor e de paz com Deus determina todos os outros relacionamentos da nossa vida. Então, a chave aqui, esse texto, a chave para a paz é a autoridade. A paz, ela na verdade é o fruto de uma vida obediente e reta. A questão da desobediência e da rebeldia que Deus sempre tentou tratar com os cativos, com o seu povo, era a questão sempre da desobediência e da rebelião contra a sua autoridade. E isso sempre, quando nós nos rebelamos contra a autoridade de Deus, nós complicamos a nossa vida e entramos em algum tipo de cativeiro. A rebelião, que seria rebelião? A rebelião é quando nós tomamos decisões erradas, contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, tem um texto muito importante e que tem lições maravilhosas para nós, que diz assim: Não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aqui há algo muito poderoso, importante a gente entender. Aqui está nos dizendo que a ansiedade, na verdade, é fruto de falta de paz e de oração. Ansiedade é fruto da falta de paz e oração. O aspecto, então, negativo que a gente vê nesse texto seria: nunca esteja calma em coisa alguma, mas sentindo-se constantemente preocupado, discriminado por Deus, com um pensamento tipo esse aqui: o agradecimento que recebo, apresente suas aflições para todo mundo, menos para Deus. Muitas vezes a amargura, a acidez no nosso estômago, que transcende tudo, e nós vamos ficando então com problemas de úlcera, problemas
outros problemas, né, que nós acabamos levando ao médico e que podem nos levar então a situações difíceis. Então a ansiedade é algo que sempre ela traz não só prejudica, né, a nossa alma, mas também pode trazer problemas físicos. E aqui a palavra de Deus traz então como nós podemos tratar esta ansiedade. E ele fala que uma forma de tratar a ansiedade e trazer paz para a nossa alma, para não prejudicarmos o nosso físico, é orarmos. A falta de oração pode estar gerando ansiedade em seu coração. Então, não podemos evitar a oração. Nós precisamos orar. Essa é uma prescrição para vencer, então, a ansiedade. É um modo, quando nós não oramos, nós estamos evitando da paz de Deus. E olha aqui algo muito interessante. Ele fala assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, e também com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu gosto de uma tradução que diz assim: e a paz de Deus montará guarda à porta do seu coração, impedindo que a ansiedade chegue. Então, quando nós oramos, a paz de Deus monta guarda na porta do nosso coração, impedindo então de que a ansiedade entre. Então, para experimentar a paz que cobre então todas as circunstâncias, a Bíblia nos desafia a desenvolver uma vida de oração ativa e também autêntica. Não só de me dá, mas também de ações de graça, de súplicas, né? De gratidão, ou seja, uma vida de oração mesmo substancial. A oração como uma verdadeira substância é aquela que flui então de pensamentos verdadeiros, fluindo de um coração que realmente ama a Deus, que conhece a Deus, que reconhece o Senhor e tem um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O inimigo, ele prefere que façamos qualquer outra coisa em vez de orar. Ele vai fazer de tudo para impedir que você tenha uma vida de oração, porque ele sabe que depois de um tempo da falta de oração, a segunda coisa é ficarmos ressentidos. E ele sabe que sem oração nunca teremos então um conhecimento profundo de Deus e nem do seu poder. E não vamos aprender a viver. Ele sabe que uma vida sem oração é uma vida sem poder. Quantas vidas cheias de oração são cheias do poder de Deus? Eu gosto de um texto também que nós temos lá em Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, a oração de Paulo, e tem sido a minha oração durante este ano que passou, e ainda continua sendo. Ela está ali do lado da minha cama, esta oração, e sempre que eu posso eu faço ela antes de dormir ou acordar. Então, o versículo 17 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, aqui nós vemos Paulo orando e relacionando algumas bênçãos então específicas que nós podemos receber por meio da oração. Primeiro, ele orou para que os seus filhos espirituais recebessem o espírito da sabedoria e da revelação, para que pudessem então conhecer melhor a Deus. Lembra? Quanto mais o conhecemos, mais cremos nele, mais confiemos nele, mais viveremos para a sua glória, mais experimentaremos a sua paz. Pediu também que Deus abrisse os olhos do seu coração
para que pudesse conhecer a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Ele queria que nós conhecêssemos então as riquezas da glória, ou a herança que nós temos recebido em Cristo Jesus. Então, para concluirmos, quando mais nós buscarmos conhecer a Deus, e a oração é relacionamento. Oração não é uma atividade. Oração é um relacionamento. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vamos confiar nele. Quanto mais nós confiarmos nele, mais paz nós sentiremos. Quando os ventos gelados sopram sobre nós, é hora de rolar a pedra da falta de oração para fora do nosso coração, pois ela é o pior obstáculo para nós termos uma vida em liberdade e em paz. A razão por que nós precisamos de oração ao buscar a nossa liberdade é que Satanás tentará misturar que o nosso fiel refinador quer eliminar. Lembre-se, Cristo veio para libertar os cativos e Satanás veio para escravizá-los. Então, quer eliminá-los. Nós precisamos lembrar que Cristo veio então para nos libertar. Cristo buscou ter a vida divina por meio, receber a vida divina, ter a vida divina por meio de momentos a sós, de intimidade com o seu Pai, através de oração. A Bíblia é um livro de oração. Isaías 56:7 fala isso para nós. A presença de Deus é uma casa de oração. Quando você ora, quando você chega na presença de Deus, ali se torna então uma casa de oração. Que Deus abençoe você. Remova esse obstáculo que pode estar trazendo ansiedade e falta de paz ao seu coração, orando, tendo uma vida de oração. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.